Por que que reavivamento espiritual não é a bandeira das igrejas? Por que que os cristãos atualmente são tão resistentes à santificação, ao abandono das práticas mundanas, comprometimento com o reino de Deus em todo o seu significado? Porque o reavivamento espiritual não promete glória, promete submissão, ou melhor, chama a submissão. E aí você vê cristãos muito confusos, porque na igreja deles, os pastores e as pastoras estão orientando-os a que eles tenham mais, conquistem. E você não sabe muitas vezes se é um culto ou se é um encontro com coachings, treinadores para alinhamentos profissionais. E muitas vezes as pessoas saem dali cheias de gás para trabalhar por elas e não para o reino. Muitas vezes as pessoas saem dos encontros religiosos motivadíssimas para conquistar as suas coisas, os seus sonhos. Mas quantas estão saindo das igrejas motivadas a viverem uma vida de jejum, de oração, de sacrifícios pelo reino, enfrentando sofrimentos pelo reino, se necessário for? Quais são as preocupações dos crentes atualmente? Quais são as nossas preocupações no momento? É com reavivamento e reforma? É com santidade? Compromisso com o reino de Deus? Como você vê no que Jesus Cristo ensinou? Como você vê no que Paulo ensinou e viveu? Quem se importa que quando Jesus Cristo chamou o apóstolo Paulo, o Senhor disse: falo para você, Paulo, que você vai sofrer muito. Nós somos uma geração de crentes que não admite sofrer pelo reino de Deus. O reino de Deus tem que ser um reino gostoso, um reino que me conforte, um reino que me faça rico, um reino que me faça próspero, um reino que me faça famoso, um reino que me torne lindo e maravilhoso. E aí nós nos tornamos muito semelhantes aos antediluvianos. Não é pelo casamento, não é pelo estudo, não é pela busca de conhecimento, não é por querer dar conforto para sua casa, para sua família, não é por querer viver com dignidade, não é por isso. É porque nós estamos sendo ensinados a sermos ambiciosos para juntar para si, nos próprios celeiros, e não para fazer crescer o reino de Deus. Você vai encontrar religiosos motivando os seus seguidores a não considerarem mais os dízimos, as ofertas. E é certo que entre os administradores das igrejas há muitos que são ladrões e que envergonham o nome do reino de Deus por causa das suas falcatruas. Mas Jesus Cristo não desistiu da cruz e Jesus Cristo não desfez o plano porque entre os seus seguidores tinha Judas, um ladrão. Mas muitos se aproveitam para roubar a Deus e se aproveitam das promessas do Antigo Testamento. Mas quando no Antigo Testamento, especialmente no livro de Malaquias, o Senhor diz: vocês me perguntam em que vocês me roubam. Eu digo, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Os crentes de hoje, muitos deles não querem essa palavra, porque eles querem que sobrem mais para si. Os crentes de hoje querem ser crentes e seguidores de Jesus Cristo sem compromisso com o reino, se utilizando do argumento que é um argumento forte. A imoralidade de muitas igrejas, de muitos religiosos.
Mas esse argumento não deve ser suficiente para nos tirar dos caminhos do Senhor, porque junto com Jesus Cristo estava um ladrão, e Jesus Cristo deixou andar com ele até a hora que chegou a revelação sob qual espírito Judas andava. E Jesus Cristo continuou a sua missão. Não é porque tinha um Pedro traidor que Jesus Cristo desistiu da cruz. Não era porque os discípulos não tinham entendido ainda o ministério de Jesus Cristo, porque não entendiam, não sabiam nada, eles viam tudo que viam, mas eles faziam uma leitura cega para o ensino de Jesus, para a verdade, porque eles estavam centrados nos desejos deles. Não é à toa que você vê os discípulos discutindo para ver quem era o maior e quem sentaria à direita de Jesus Cristo no reino. O reino que seria estabelecido para vencer Roma. Não é à toa que você vê o egoísmo entre aqueles homens. Não é à toa que você vê que eles estavam com Jesus quando Jesus multiplicava o pão. E depois, quando Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus, eles diziam, será que é porque nós não trouxemos pães? Jesus disse, que isso? Vocês viram que eu multipliquei pães? Eu estou lá falando de pão, eu estou falando do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia deles. Eles não entendiam nada. Não é à toa que Jesus Cristo ficou sozinho no dia da sua morte. Não é à toa que Jesus Cristo precisou passar mais 40 dias com os discípulos após a ressurreição para ensiná-los o que eles não tinham entendido completamente, caminhando 3 anos com Jesus. Os discípulos não souberam nada enquanto andavam com Jesus, a não ser quando a revelação foi dada completamente e a seguir veio a unção do Espírito Santo e eles foram encorajados agora pela verdade a darem a própria vida. Você vê os discípulos reunidos para discutir o que eles conquistariam. Yes, você vai conseguir, você vai vencer, você vai ter isso ou aquilo. Não, eles estavam absolutamente comprometidos com o reino. O reino de Deus em primeiro lugar. Mas a Bíblia não nos faz saber que Pedro abandonou a sua família e deixou a sua família passando fome. E é sabido pela história, inclusive, que o fato de os primeiros cristãos terem dividido tudo, eles passaram muita dificuldade. É tanto que você vê depois as igrejas se organizando para mandar ofertas para eles, porque eles ficaram sem bens, sem dinheiro. Então a questão não é o quanto nós vamos nos submeter ao espírito de ignorância e deixar de administrar os nossos bens, deixar de administrar as nossas finanças. Nós precisamos, inclusive, aprender com os erros também da igreja primitiva, que ela não acertou em tudo, não. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo os conduziu acima de todos os erros e os fez viver uma vida de total comprometimento com o reino. E é por isso que nós estamos aqui, porque eles passaram a tocha até chegarmos a nós, mas essa tocha, ela está quase apagando, se não for o reavivamento que o Espírito Santo já está provocando e ainda se levantará entre nós com grande força.